Bom dia, oitavo ano, tudo bem? E aí, assistiram às aulas passadas, realizaram a atividade, fizeram a correção do exercício? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Meninos, na nossa aula passada, a gente viu, os tipos de energia. Então, nós falamos da energia do movimento, a cinética, a energia térmica, a energia elétrica, energia sonora, então, entre outras. Para hoje, nós vamos dar continuidade a falar da energia, Só que hoje nós vamos falar das fontes de energia. Como o próprio nome fala, fonte. Fonte seria de onde vem. Então, de onde vem a energia? A gente vê energia química. De onde vem essa energia química? Então, isso são as fontes. São os recursos de onde nós obtemos a nossa energia, de onde nós retiramos a nossa energia, ok? Nós classificamos as fontes em dois tipos: renováveis e fontes não renováveis. Professora, o que quer dizer essas duas nomenclaturas, essas duas divisões? Fica bem simples de você entender. Renováveis é aquilo que renova. Então, é aquilo que se renova com facilidade, tá? Depois a gente vai falar das outras características dessa fonte. Mas para você entender, renováveis se renova com facilidade. Então, por exemplo, se eu pego lá o etanol. O etanol, ele vem de onde, professora? Vamos lembrar? Da cana de açúcar. Então, é uma fonte de energia renovável, tá? Porque eu consigo produzir o etanol a curto prazo. Agora, as fontes de energia não renováveis são aquelas que demoram muito tempo para poder ser produzida. Por isso que a gente fala não renovável. Demora milhões de anos. Exemplo, eu vou pegar o petróleo, a gasolina, o diesel. Então, eles vêm de onde? Do petróleo. E o petróleo, a gente sabe que, na verdade, como que ele foi produzido? Há milhões de anos atrás, as jazidas foram produzidas através do soterramento de matéria orgânica, que ficou ali, soterrado, sob pressão, temperatura intensa, e formou ali aquele líquido que é o petróleo. Então, para que isso aconteça, são milhões de anos. Então, a gente fala que esse recurso, ele é não renovável, porque ele demora muito tempo, mas muito tempo ali para que ele seja produzido, tá? Então, é um tipo de recurso que ele pode chegar a esgotar para nós, A gente pode chegar um momento que a gente não vai ter ele mais. Vamos parar para pensar, vão se esgotando as jazidas de petróleo, chega a um ponto que são milhões de anos para produzir, muito tempo para a humanidade esperar, tá bom? Então, essa é a diferença básica entre fontes renováveis e fontes não renováveis. Para não fazer confusão, é só prestar atenção nos nomes, ok? Agora, a gente vai começar a falar sobre cada uma delas. Nós vamos começar sobre as fontes renováveis. Então, vamos para as características, para depois, de fato, a gente dar exemplos de fontes renováveis. Então, primeira coisa, renovam constantemente na natureza. Então, olha, ela se renova constantemente. Hoje, um tipo de fonte renovável muito utilizada é a energia solar. Aqui em Caiapana, as pessoas estão se aderindo muito à energia solar, que a gente chama de energia fotovoltaica, tá? Que é energia, que ela fica ali armazenada nas placas. O sol vem, a energia solar é convertida em energia elétrica através daquelas placas fotovoltaicas. Então, ela se renova constantemente, porque a gente tem ali a luz do sol sendo emitida constantemente. E isso é uma grande vantagem desse tipo de energia. Segundo, o impacto ambiental é bem menor. Tem tipos de energia renovável, tem autores que até chamam essas fontes de energia limpa, porque o impacto ambiental é muito menor,
Lógico, existem fontes renováveis que causam impacto ambiental, mas é bem menor quando comparado às não renováveis. Então, como o próprio exemplo que eu dei anteriormente, se eu pego ali a energia solar, qual é o impacto ambiental que ela causa? Praticamente nada, né, gente? Porque ali eu não estou emitindo gases poluentes, né? Eu estou utilizando uma fonte natural, que é a luz do sol. Então, assim, o impacto é baixíssimo. Oferece menos riscos, então os riscos são bem menores, né? O risco de contaminação do meio ambiente, o risco de acontecer um acidente, são riscos menores, tá? Permite a redução do gás carbônico, CO2, que é o grande causador do efeito estufa, ok? Porém, também, assim como existem as vantagens, nós temos quem? As desvantagens, tá? Esse tipo de energia não é são só coisas maravilhosas, não, tem os probleminhas também. Um deles, custo elevado de investimento. Já pensou? Quem é que não queria colocar uma placa solar em casa, pagar energia elétrica mais barata? É o sonho de todo mundo, mas é muito caro, o custo é muito elevado. Então, para você ir lá e colocar na sua casa esse tipo de energia, é caro. É caro ali montar uma hidrelétrica, então é caro montar uma fonte eólica que vem do vento, né? Então, são investimentos caros. Outro aspecto negativo também, impactos visuais negativos ao meio ambiente, né? Então, se eu for falar de visual, vai causar um impacto negativo. Outra questão também, depende de fatores climáticos, isso é também um problema. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar da energia eólica. Eólica vem do vento. Aqui em Caiapônia tem como agora eu vou montar ali para abastecer o Colégio Estadual Nossa Senhora do Monte Serrate energia eólica. A gente vai gastar menos dinheiro, né, mensal, apesar que o custo é elevadíssimo para montar. E isso é possível? Não é possível, por quê? Porque depende das condições do clima. Aqui a gente não tem movimento de massas constante de ar, a gente tem pouco vento, né? Nosso movimento da massa de ar é pouca, não é tão intensa. Então é uma das desvantagens também, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar dos tipos, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de energia renovável. Meninos, então vamos lá para algumas fontes de energia renovável, né? A primeira que a gente vai falar é a água. Então, é a fonte de onde vem, né, a principal fonte de onde vem a nossa energia elétrica. É lógico que tem outras fontes que também fornecem energia elétrica. A água ela é utilizada nas usinas hidrelétricas, tá? Então a gente tem, lógico que tem que ter, né, um lago ou um rio, né, que tem um volume de água intenso para que possa então ali montar uma usina hidrelétrica. O custo é alto, tá? Normalmente é utilizado a energia cinética para converter em energia elétrica. Energia cinética é energia do quê? Vamos lembrar da aula anterior, do movimento, né? Então lá tem, né, as turbinas, a água vai passar, as turbinas vão se movimentar e essa energia cinética se converte em energia elétrica. Depende do nível dos rios, então por isso que tem época do ano que a energia ela fica bem mais cara, né? Pra gente poder economizar. Por quê? Porque as águas estão baixas, né? Então a produção ela é menor. Então é uma das desvantagens, porque depende do nível de água dos rios. Causa erosões no solo com impactos ambientais. Então é uma das desvantagens, né? Ali onde montada essas usinas hidrelétricas podem causar erosões do solo ali, que é um dos impactos ambientais. Outra desvantagem também que eu não mencionei aqui é que quando, né, tem-se a iniciativa de montar uma usina hidrelétrica, a questão de desapropriação de terra, né, inundações diárias, onde a gente tem plantas, animais, então isso aí também se torna uma desvantagem desse tipo de energia.
Então viu, desse tipo de fonte, perdão. Então viu que é uma fonte limpa, polui pouco, né? Mas tem as desvantagens também, tá bom? Vamos para a próxima. A nossa próxima fonte, né, é o sol. Acabei de dar um exemplo há pouco sobre energia solar, né? Então é onde nós utilizamos os painéis fotovoltaicos, né? Fica ali sobre o teto da casa, que vão receber a luz solar, que vai ser convertida em energia o quê? Elétrica, né? Porém, depende das condições climáticas, né? Então, por exemplo, se eu pegar lá naqueles países onde o dia é bem menor do que a noite, né? Escurece muito rápido, onde neva muito, isso aqui vai ser uma fonte legal para poder utilizar nesses lugares? Não, tá? Então depende de fatores climáticos. E o custo inicial é muito elevado. Então, assim, isso aqui é uma fonte renovável limpa, né? Onde eu utilizo um recurso natural, que é o sol, a luz solar, os raios solares, porém o custo inicial é muito elevado. E já pensou se todos nós tivéssemos energia solar em casa? Seria ótimo, mas a gente tem essa desvantagem. Então a energia extremamente limpa é a vantagem que tem sobre as outras, porém a desvantagem é um custo inicial muito elevado. Depois até que não, você só tem que ir ali, né, fazer manutenção nas placas solares. Mas de início fica aí bastante dispendioso. Então é um dos motivos pelo qual as pessoas ainda não estão aderindo. Mas na nossa cidade mesmo a gente já tem muitas pessoas que já estão utilizando essa fonte renovável, tá, para conversão de energia ali solar, né, em energia elétrica. Vamos pro próximo? O próximo, a nossa próxima fonte é o vento, né? Onde nós utilizamos a fonte renovável vento com a energia eólica, tá? Então energia eólica, energia que vem de qual fonte? Do vento, tá? Normalmente acontece o que? A conversão da energia cinética em energia o que? Elétrica. Cinética por quê? Através do movimento da massa de ar. Então ocorre o movimento da massa de ar que vai girar a hélice das turbinas e vai então converter em energia elétrica, tá? Uma desvantagem, depende de fatores climáticos, depende do movimento da massa de ar, depende do vento, tá bom? Nem coloquei aqui, mas também outra desvantagem, custo também elevado. Então eu vou ter que vou utilizar esse tipo de recurso, né, renovável para produção de energia em áreas normalmente litorâneas, onde eu tenho ali a movimentação de ar intensa. Por isso que quem já viajou para o litoral, é muito frequente ver o uso da energia eólica, por conta da movimentação de ar que tem lá, que é bem maior do que a nossa. Então, se fosse eu quisesse aqui fazer para Caiapônia, isso seria possível? Não, tá? Então, depende de fatores climáticos. Extremamente limpa, tá? Porém, acontecem alguns acidentes com aves. Então, a gente tem um número de aves grandes que vêm a morrer ali, né, devido ao movimento das hélices. É uma desvantagem também que existe nesse tipo de energia. Porém, a vantagem de ser extremamente limpa, sem gerar poluentes ao meio ambiente. Próximo tipo de fonte renovável, a biomassa. Então, professor, o que é biomassa? Bio, vida, massa, matéria, né? Seriam os materiais orgânicos, tanto o animal quanto o vegetal. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, tá? É utilizado, normalmente eles são queimados para produzir energia elétrica ou energia cinética, né? Então, quando vai lá utilizar, por exemplo, o etanol, que eu falei anteriormente. Então, o etanol, ele é uma fonte retirada ali, né, da fonte renovável biomassa, que é através do que? Da cana-de-açúcar, tá? É menos poluente, porém, polui também. Eu não posso falar que é uma energia totalmente, uma fonte totalmente
que vai produzir energia limpa, mas polui bem menos. Então a poluição ela é bem menor do que, por exemplo, se eu fosse usar ali de fato o petróleo. Então a biomassa é caracterizado aí por esses materiais, tá? Material orgânico, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Pessoal, outra fonte renovável são as geotérmicas, né? Onde o calor, o próprio nome fala, geo, terra, térmica, calor. Então o calor ele vem, né, do interior da Terra. E isso acontece em regiões entre as placas tectônicas, né, onde tem mais calor subindo ali para a superfície, e em regiões vulcânicas. Então não é muito comum no nosso caso, porque nós não estamos entre placas, nós estamos no meio da placa sul-americana. O ano passado vocês viram isso, tá? Então, essa vai acontecer da energia cinética, que é a energia do movimento desse vapor térmico. Ele vai para uma usina geotérmica e depois é convertida em energia o quê? Elétrica, tá? Altamente cara, né? Depende demais da localização, então tem que ser entre placas tectônicas ou em regiões vulcânicas, tá? Então também é um tipo de energia renovável. Outro tipo de fonte são os mares e oceanos. Então os mares e oceanos são fontes renováveis, né? Que vai ali oferecer o tipo de energia que vocês, alguns às vezes já ouviram até falar, maré motriz, tá? Então porque sua energia é um tipo de fonte que fornece energia que vem de onde? Da água do mar, né? De correntes marítimas, de marés. Então esse tipo de conversão vai acontecer onde o movimento da água, ou da maré, ou da corrente marítima cinética é convertida em energia o quê? Elétrica. Porém depende da localização e o custo ele é muito alto, tá? Também é uma fonte bastante limpa que polui pouquíssimo, mas o custo é muito elevado. Ok? Então, pessoal, essas são os exemplos, né, das 6 fontes renováveis. Agora vamos falar um pouquinho das fontes não renováveis. Meninos, então agora a gente vai falar sobre as fontes de energia não renováveis, né? Como eu disse, o próprio nome ele já me mostra. Por que não renováveis? Porque demora milhões de anos para que sejam produzidas essas fontes, tá? Então hoje a gente tem um consumo superior ao processo de renovação. Por isso que falam que essas fontes, elas tendem a se esgotar, tá? O uso contínuo dos estoques naturais podem levar eles ao fim. Então a gente está usando muito, né? Então por isso que hoje os carros já são, tem as duas opções de álcool, gasolina, né? Tem o gás natural. Por quê? Para poder minimizar, né, o uso. Porque essas fontes elas demoram milhões de anos para serem produzidas. Então se a gente usar mais, né, do que o que temos em fonte, isso levará essas fontes ao fim, tá? É a principal fonte explorada no mundo, apesar dessa fonte não renovável, elas serem altamente poluentes, elas são as mais utilizadas no mundo. Hoje, né, eles já estão buscando fontes mais limpas para que se minimize aí os impactos ambientais. Mas mesmo assim, ainda são as fontes mais utilizadas em todo o mundo. Então agora vamos ver os tipos de fontes mais comuns que a gente tem. Então, meninos, algumas fontes não renováveis. Então, o primeiro tipo de fonte que eu coloquei aqui é o carvão mineral. Professor, o carvão mineral é aquele carvão que eu compro lá no supermercado para assar minha carne? Não, tá? Aquele lá é o carvão vegetal. Esse aqui é um tipo de carvão onde ele vai ser uma rocha sedimentar, tá? Então, são sedimentos de origem fóssil que foi formada há milhões de anos atrás, tá? De restos de vegetais que foram soterrados. Então, na verdade, é uma rocha sedimentar formada há milhões de anos, ok? Gás natural e petróleo. Gás natural, a gente tem mais acesso ao petróleo também,
né? Lembrando que do petróleo eu vou extrair o óleo diesel, a gasolina, né? Então, como que eles foram formados? Através de reações químicas com animais e vegetais, também soterrada há milhões de anos, né? Então foram soterrados ali esse material, ficou sob pressão intensa, elevadas temperaturas, formando ali aquele líquido que é o petróleo, tá? As jazidas, elas acontecem graças ao movimento das placas tectônicas ali, né? Que formam rachaduras na crosta terrestre, o que nos permite então, né? Ao perfurar, encontrar ali as jazidas de petróleo, ok? Quando eu pego carvão mineral, né, ou o gás natural, ou o petróleo, e eu faço a combustão, ou seja, eu queimo esses materiais, eu tenho, né, que esse tipo de situação em que eu queimo esses materiais, eu estou convertendo a energia química em energia elétrica, em energia térmica, em energia luminosa, depende ali, em energia cinética, depende ali da situação ao qual eu estou utilizando. Então, por exemplo, se eu pego carvão mineral, numa locomotiva de trem de ferro, né? E eu queimo carvão mineral para o trem andar. Então eu estou, né, convertendo a energia química em energia cinética. O mesmo acontece com a gasolina no carro. Então eu estou convertendo a energia química da gasolina em energia o quê? Cinética. Só que esses tipos de fonte, eles liberam durante ali a utilização, as conversões de energia, uma grande quantidade de poluentes na atmosfera, tá? Então é um fator extremamente negativo, porque ao realizar a combustão, eles vão lançar gases poluentes, que são os causadores de efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica aí na nossa atmosfera, ok? Vamos lá para mais um tipo de energia não renovável? Então vamos mais um tipo de fonte de energia não renovável. E agora a gente vai falar da energia nuclear, né? Então, quem nunca ouviu falar de energia nuclear, né? E elas são muito conhecidas como energias ali, fontes que causam acidentes, né? Que de grande proporção. Então, essas fontes, né? A fonte nuclear, ela normalmente provém de urânio, do césio, né, de elementos altamente radioativos, ok? São obtidos através da mineração e também é um tipo de fonte de energia esgotável, né? Então por isso que ela está aqui dentro também das não renováveis. Utiliza-se essa fonte para a produção de energia elétrica em usinas nucleares, energia térmica, tá? Então elas são bastante utilizadas. Uma das grandes vantagens, uma enorme vantagem desse tipo de fonte é que ela permite ali um alto rendimento energético. Então a conversão de energia elétrica, ela é muito grande, né? Esse tipo de fonte, ela acontece, essa conversão, né, em energia elétrica a partir da fusão, ou seja, né, a fusão dos átomos. Os átomos ali, eles vão se fundir ali, liberando uma grande quantidade de energia. Também a geração de postos de emprego, né? Porque as usinas nucleares, elas geram muito emprego. Porém, dentro das desvantagens, além de ser altamente poluente, porque ali a gente tem materiais radioativos, então é muito complicado, gera muito material radioativo. Para eliminar esse material radioativo é complexo, é uma situação perigosa e além disso a gente tem os acidentes, né, degradantes, né? Ninguém nunca se esqueceu dos dois acidentes que aconteceram na história, uma na história de Goiás, né, o acidente com o Césio 137 em Goiânia. O que aconteceu lá, né? A menininha, os catadores encontraram um aparelho em um hospital abandonado de raio-x, abriram, viram aquela luz,
né? Muito intensa, muito brilhante, maravilhosa. Todo mundo foi lá para conhecer, para ver, e era o césio altamente radioativo. Isso aí levou à contaminação de muitas pessoas. Então foi um grande acidente na história de Goiânia, né? Outro acidente também, o de Chernobyl, onde a usina nuclear, né, ela teve aí uma grande explosão, contaminou a cidade inteira, então dizimou a cidade. Hoje é conhecida como uma cidade fantasma, né? Porque até hoje, muitos anos depois do acidente, ainda encontra-se radiação naquela área. Então, esse é um dos pontos complicados de se utilizar esse tipo de fonte não renovável, ok? Meninos, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar aí falando comigo, tá bom? Grande beijo, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!